A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando hoje o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. O comentarista da revista é o pastor Ezequias Soares. Vamos falar da capa? Eu gosto sempre de começar o trimestre falando da capa, porque também tem sua importância. Você vai observar que tem um martelo do juiz, que é chamado de malhete, e é um dos símbolos do direito e da justiça humana. E a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso símbolo de bondade, amor e justiça de Deus, que é isso que iremos encontrar no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. Nesse quarto e último trimestre estudaremos o livro do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel nos lembra de procurar o Senhor nos tempos sombrios em que nos sentimos perdidos, examinar nossas próprias vidas e nos alinhar com um único Deus verdadeiro. O texto áureo nos diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o versículo 27. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das escrituras e pode ser dividido em três partes principais que falaremos agora. O livro ele é composto de 48 capítulos divididos, quase metade antes e depois da queda de Jerusalém. Ezequiel, ele recebeu o chamado como atalaia aos 30 anos de idade, depois de ver uma visão majestosa da glória de Deus durante seu cativeiro babilônico. Ele foi capturado por Nabucodonosor aos 25 anos. O foco particular do livro de Ezequiel é a maneira pela qual os fracassos de Israel refletem sobre o próprio Deus. Aos olhos das nações ao redor, Deus é rejeitado por causa da falta de lealdade de Israel a ele. Deus vai, portanto, tomar as coisas diretamente em suas próprias mãos. Ele diz assim: não é por sua causa, ó casa de Israel, que estou prestes a agir, mas pelo bem do meu santo nome. As nações saberão que eu sou o Senhor. Ao longo do livro de Ezequiel, ouvimos Deus determinando agir pelo bem do seu nome e que eles possam saber que eu sou o Senhor. A glória de Deus estava em jogo aqui, na fidelidade de Israel, ou a falta dela. Os capítulos 1 ao 24, dos capítulos 1 ao 24, nós vemos as profecias da ruína de Jerusalém, proclamação da condenação de Jerusalém. Os capítulos 25 ao 32, nós vemos profecias de retribuição às nações. Dos capítulos 33 ao 48, nós vemos provisão para o arrependimento de Israel, profecias da restauração de Israel, reencontro de Israel para a terra, remoção dos inimigos da terra de Israel, reintegração da verdadeira adoração em Israel e também redistribuição da terra em Israel. Subtópico 1. Vamos falar da primeira parte do livro. A primeira parte do livro inclui a exposição dos pecados dos povos escolhidos que levarão a uma punição inevitável por Deus que atingirá seu ápice na queda de Jerusalém. Ezequiel viveu entre os exilados judeus
na Babilônia, em um assentamento ao longo do rio Quebar, chamado Tel Abib, menos de 160 quilômetros ao sul da Babilônia. Os babilônios invasores trouxeram cerca de 10 mil judeus para a aldeia em 597 a.C., incluindo Ezequiel e o último rei de Judá, Jeoaquim. A profecia de Ezequiel começou apenas 5 anos em seu tempo em Tel Abib, e ele continuou a profetizar entre as pessoas por pelo menos 22 anos. Subtópico 2, a segunda parte do livro. A segunda parte diz respeito ao anúncio da ruína do povo idólatra. Ele falou com um povo que Deus havia exilado devido à sua contínua rebelião contra ele. A maioria da mensagem de Ezequiel comunica julgamentos por pecados cometidos. No entanto, como todos os profetas, ele também forneceu ao seu povo, agora em uma terra, sem uma terra própria, alguma esperança para o futuro. O livro de Ezequiel pronuncia julgamentos sobre Israel e nações circundantes, mas também fornece uma visão do futuro reino milenar, que complementa e adiciona a visão de outros textos do Antigo e do Novo Testamento. Subtópico 3 fala da terceira parte do livro. O livro não só apresenta uma imagem marcante da restauração do povo de Deus, como também oferece aos leitores uma imagem do templo reconstruído em Jerusalém, completa com um retorno da glória de Deus ao seu lugar de moradia. Essa última sessão da profecia de Ezequiel aguardada ansiosamente a adoração do povo após o retorno de Cristo no final dos tempos, quando ele governará Israel e as nações de seu trono em Jerusalém durante seu reinado de 1000 anos. Nos últimos capítulos, do 33 ao 48, Deus confia ao profeta a tarefa de chamar o povo judeu para a conversão de seus pecados, de anunciar seu futuro com a visão de uma nova Jerusalém, a fundação de um novo culto e de uma nova terra sob a liderança de um novo pastor. O livro de Ezequiel, ele é dividido em 3 partes principais. A primeira parte dos capítulos 1 ao 24, a segunda dos capítulos 25 ao 32 e a terceira dos capítulos 33 ao 48. Tópico 2, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Subtópico 1, a identidade do profeta, né? O nome Ezequiel significa força de Deus. Deus fortalece ou fortalecido por Deus. Ele demonstrou um foco sacerdotal com sua preocupação com o templo, com o sacerdócio, o sacrifício e a glória, a Shekinah de Deus. Jeremias pode ser conhecido como um profeta chorão, mas Ezequiel tem sua parcela de sofrimento. Deus tira a voz de Ezequiel, tornando mudo por 7 anos. Ele só pode falar quando o Senhor tem palavras para ele compartilhar com o povo. O profeta deveria deitar-se sobre o lado esquerdo e colocar sobre si os pecados de seu povo por 390 dias, que corresponde a 390 anos de apego de Israel ao pecado. Depois deitaria do lado direito e carregaria sobre si os pecados de Judá durante 40 dias. Enquanto isso, não deveria tirar os olhos do cerco de Jerusalém, deveria arregaçar as mangas, mostrar o braço descoberto e amarrado, pregar contra a cidade. O profeta deveria pegar trigo, cevada, feijão, lentilha, misturar tudo numa bacia para fazer pão, para comer os 390 dias que estivesse deitado. Ezequiel deveria comer e beber uma pequena quantidade em horas marcadas. O pão deveria ser assado com fezes humanas secas, mas depois do questionamento do profeta, Deus permitiu que assasse com fezes de vaca. O profeta recebe de Deus a interpretação para todos esses símbolos. O pecado é nojento, suas consequências são horrendas. Ele era casado, embora sua esposa tenha morrido no dia em que Jerusalém foi atacada. Deus impediu Ezequiel de lamentar
em público como sinal de falta de preocupação de Judá com as coisas de Deus. Ele vivia em uma casa própria e, junto com seus companheiros exilados, tinha uma existência relativamente livre. Ele e Daniel são chamados de profetas exílicos, porque profetizavam durante o exílio, a época em que Judá estava em cativeiro na Babilônia. Eles podem ter se conhecido em Judá, mas não há evidência de que eles se viram na Babilônia. Enquanto Jeremias permaneceu em Jerusalém após o exílio, Ezequiel ministrou a nobreza judaica exilada na Babilônia. Ele procurou ajudar seu povo a entender as razões para o exílio. Eles se iludiram em pensar e o que os falsos profetas estavam dizendo a eles, que esse cativeiro seria muito curto. Após a queda de Jerusalém, ele teve que manter essas razões antes daqueles nascidos em cativeiro. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1, nos diz que a profecia começou no 30º ano. Os estudiosos geralmente consideram isso como referência à idade de Ezequiel, tornando-o quase da mesma idade de Daniel, que foi exilado na Babilônia quase uma década antes. Ezequiel viveu durante um dos momentos mais tumultuados de Israel. O reino tinha se dividido em dois e tinha ido ladeira abaixo a partir daí. Os assírios tinham arrancado o reino do norte e o reino sulista de Judá tinha seu dia de acerto de contas chegando. O Império Babilônico começou a varrer o mundo antigo e fez os reis de Israel prestarem algo conhecido como tributo. Essencialmente, a Babilônia era um pouco como um chefe da máfia. E enquanto você pagasse a ele, você não teria problemas nenhum. O problema veio, no entanto, quando o rei de Israel decidiu cessar seus tributos. Em vez de confiar no Senhor para libertá-los dos babilônios, Judá depositou sua fé no poder estrangeiro do Egito. As mesmas pessoas que o escravizaram anos antes. Isso não vai bem. E os babilônios sitiam com sucesso Jerusalém e tomam a maioria dos seus habitantes em cativeiro. Subtópico 2, a procedência do profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos poucos profetas cujo livro é em grande parte escrito em prosa. No entanto, suas profecias incluem algumas das mais comoventes imagens da relação de Deus com seu povo, a importância de cada um de seus indivíduos para Deus e das eternas de sua missão. Ezequiel nasceu em Jerusalém, em uma família de sacerdotes. O nome de seu pai era Buzi. Naquela época, Ezequiel tinha 25 anos quando foi exilado. Antes disso, ele viveu durante bem-sucedido e piedoso reinado do rei Josias e dos reis não tão bem-sucedidos que vieram depois. Não ajudou que falsos profetas corressem desenfreados em Israel na época e lhe dissessem que estaria a salvo dos babilônicos. O chamado de Ezequiel para a vida de um profeta não acontece até que ele atinja a idade de 30 anos, muito além do ponto de meia-idade de muitas pessoas nos tempos antigos. Na verdade, Ezequiel morreu com cerca de 52 anos. Devemos manter esse contexto cultural em mente, porque Ezequiel teria estado em seus anos de bebê durante o reinado de Josias. Ele provavelmente só viu reis terríveis no trono de Israel e depois do cerco babilônico. Infelizmente, Ezequiel nunca teve a chance de testemunhar o retorno dos cativos babilônicos sob o domínio da Pérsia. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Tópico 3, sobre o atalaia. Subtópico 1, atalaia. Atalaia é um termo de origem árabe e significa torre de observação. Designa qualquer lugar mais elevado ou ponto mais alto de onde se vigia. O termo também designa a pessoa que está encarregada de vigiar determinada naquela área. Nesse caso, é sinônimo de sentinela ou vigia. É também o termo para designar o morro mais alto de uma serra.
estar de atalaia é uma expressão que indica o ato de estar de guarda, de vigia. Atalaia na Bíblia tinha uma definição clara do papel. Eles deveriam ouvir em oração e em seguida transmitir o que ouviram de Deus, apesar da frequente oposição. O conceito de vigia é encontrado no Antigo Testamento no contexto de observar a nação de Israel. Em um sentido militar, vigias eram frequentemente estacionados, colocados nas paredes e torres da cidade para observar aqueles que se aproximavam antes de se aproximarem. As cidades da antiguidade eram muito diferentes das nossas cidades agora, né, nossos tempos. Hoje vemos que existe um grande número de cidades com um grande número de habitantes, mas durante o tempo de Ezequiel, as cidades eram muito pequenas em comparação a nossas. Também naquela época, eles não tinham toda a proteção que temos agora. Portanto, a única maneira de um governador proteger os cidadãos da cidade era ter muros construídos ao redor da cidade, paredes e portas que foram construídas e fortificadas para se defender contra um ataque do inimigo. Isso não significa que a cidade estava constantemente fechada. O normal era ter as portas abertas para que os cidadãos e os visitantes tivessem o acesso, né, à cidade. Mas as portas foram fechadas para evitar que o inimigo entrasse na cidade uma vez que houvesse um aviso. Eles sempre poderiam proteger a cidade desde que não fossem pegos de surpresa. Porque em toda a realidade, essa era a única maneira fácil de tomar uma cidade. É aqui que começamos a ver a importância do vigia. O vigia era uma pessoa ou pessoas responsáveis para que uma cidade não fosse pega de surpresa. Estamos falando de pessoas que, na minha opinião, tinham o trabalho mais importante de toda a cidade. Eles ficavam nas paredes ou torres da cidade, constantemente observando seus arredores, escaneando o horizonte. Eles tinham uma cidade inteira que contava com eles para avisá-los. Eles tinham que manter uma vigília e constantemente procurar sinais de atividade no entorno do local. Não importava se o tempo estava bom ou ruim, ensolarado, ou chuvoso, com iluminação, com trovão, o vigia nunca poderia abandonar seu posto sob qualquer circunstância. O vigia não podia cair no sono, ele não podia dar ao luxo de não estar prestando atenção. Ele tinha que ter os olhos bem abertos o tempo todo, constantemente, procurando sinais que indicassem que uma invasão estava prestes a acontecer. Então, se um vigia avistou ou observou sinais de problema, seu dever era soprar uma trombeta para alertar as pessoas, ter as portas fechadas e para os soldados cercarem os muros para defender a cidade. Este era o trabalho do vigia, do atalaia, um dia de vigília constante e alertar para o perigo. O papel de um vigia, de um atalaia, também descreveu o trabalho de um profeta entre o povo de Deus. O vigia ou profeta foi nomeado por Deus para uma tarefa específica e muitas vezes direcionado a um grupo de pessoas específicas. Por exemplo, o Reino do Norte ou o Reino do Sul de Israel. Jeremias foi nomeado profeta, um atalaia de Judá, antes mesmo de nascer. Infelizmente, os avisos do profeta sobre o perigo pendente eram muitas vezes ignorados. Deus chama todos os cristãos a serem vigias, atalaias do Senhor. Como acontece com os profetas de Israel, os vigias de Deus hoje são muitas vezes sobrecarregados pelo que vem e ficam perto de Deus em oração. Seu papel é transmitir a verdade, apesar da oposição do mundo, da igreja apóstata do fim dos tempos. Subtópico 2, o fim dos 7 dias, é o versículo 16. Já se passaram 7 dias desde que Ezequiel viu a glória esmagadora do Senhor. Ele teve tempo para refletir sobre o que o Senhor o enviou a fazer. No entanto, parece que na amargura de seu espírito, Ezequiel fica
hesitando no que está por vir. No livro de Ezequiel, lemos que 7 dias era um tempo marcado para o luto. Ezequiel assentou-se em amargura, não indignado com Deus, mas sim de luto pela morte espiritual de seus irmãos. Tendo completado seu luto, Ezequiel estava pronto para o 8º dia, ou às vezes conhecido como um novo começo. Nosso Senhor Deus agora falou com Ezequiel e disse-lhe que ele tinha um trabalho para ele, fazer-lhe atalaia, um vigia. Se você já serviu no exército, você provavelmente tenha experimentado essa posição como vigia, ou também referindo como serviço de guarda. É o trabalho mais chato que você pode fazer, mas provavelmente é o trabalho mais importante que alguém pode fazer. Seu dever, em primeiro lugar, é ficar acordado. Se você não fizer isso, então você não pode fazer o que essa posição valiosa exige para alertar qualquer inimigo que se aproxime. E, em segundo lugar, está pronto para agir, para a preservação daqueles que você está cuidando. Há um problema com essa posição espiritual atribuída pelo nosso santo comandante-chefe. O povo não entendia sua importante posição. Deus alertou o povo de Israel para ter cuidado com os falsos vigias, os falsos profetas. Você vê isso em Isaías capítulo 56, do versículo 10 ao 12. O inimigo, Satanás, plantou alguns vigias falsos. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, deitados sonham e gostam de dormir. E esses cães são gulosos, nunca se podem se fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem, trazei vinho, e não encheremos de bebida forte, e o dia de amanhã será como hoje, ou ainda mais festivo. Isso se aplica hoje. Às vezes um vigia ou um profeta moderno é chamado para transmitir o aviso de Deus, mas em vez disso se comporta como um cão burro, ele ou ela não late. É semelhante à metáfora de Jesus sobre o sal e luz. Jesus disse que seus seguidores devem ser sal e luz para o mundo exterior. O sal mata germes em uma ferida aberta e dói no processo. E assim profeta a vida, protege a vida. Assim, a mensagem é da necessidade de arrependimento em um mundo doente do pecado, dói, e o vigia pode abster-se de dá-lo. Semelhantemente, a mensagem do julgamento futuro sobre a nação rebelde é difícil de dar em um mundo politicamente incorreto. No entanto, a palavra de Deus permanece e deve ser dada por um verdadeiro vigia. Subtópico 3, a expressão filho do homem, no versículo 17, a parte A. Por que Ezequiel é um filho do homem, chamado de filho do homem? Ezequiel é o fato de ele ser chamado de filho do homem 93 vezes. O Senhor chamou Ezequiel de filho do homem, Ben Adão, que para lembrá-lo, na verdade, que ele é um membro da família humana. No caso de Ezequiel e outras referências no Antigo Testamento, a qualidade da humanidade está sendo enfatizada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Em outras palavras, deidade e humanidade estão sendo colocadas em contraste aqui. Filho do homem poderia simplesmente ser traduzido como ser humano nesse contexto. Essa compreensão do título filho do homem ser uma ênfase na humanidade se encaixa bem com a mensagem geral de Ezequiel, comparando com a majestade divina e a glória transcendente de Deus, como mostrado em Ezequiel capítulo 1. É um lembrete importante. Ezequiel é apenas para ele mostrar que ele é apenas um homem.
Ele pode ser um profeta com uma mensagem importante, mas ele é sempre um deles, humanos, não comparável ao que ele vê em suas visões. Foi através dos humanos que Deus planejou levar sua mensagem de salvação aos seres humanos perdidos. Ele poderia ter usado outros meios, por exemplo, anjos poderiam ter sido usados para evangelizar o mundo, ou o Senhor poderia ter usado uma voz do céu para contar sua verdade ao mundo. Mas o Senhor queria dar ao homem a grande honra de ser um colega de trabalho com ele na missão e de alcançar os perdidos. Assim o Senhor ordenou que o homem se unisse a ele no compartilhar da palavra de reconciliação. Essa tarefa não pode recusar, nenhum filho do homem pode recusar. O destino dos humanos depende da responsabilidade do homem e seu trabalho em nome dos outros. Assim, quando o Senhor chamou Ezequiel de filho do homem, ele o presenteou com uma missão para o ministério público. Subtópico 4, o atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel começou como sacerdote, o que significa que ele veio da tribo de Levi, a tribo especificamente consagrada para o sacerdócio. Antes do exílio, ele recebeu influência do profeta Jeremias. Embora Ezequiel denuncie uma série de cidades e nações, bem como Israel, por seus pecados, ele também desempenha um papel de consolador, um equilíbrio típico que vemos entre muitos profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Jeremias. Ezequiel é definido como o vigia de Israel. Como vigia, ele deve avisar as pessoas sobre os perigos que virão, deixando-os saber o que ele vê e ouve. No entanto, o inimigo que se aproxima de Israel não é algo terreno, mas o próprio Senhor. Além da nossa falta de conhecimento sobre sua vida pessoal, podemos aprender uma série de coisas com esse profeta. Deus pode nos chamar para uma vocação ou ministério particular a qualquer momento. A vida de Ezequiel estava mais do que na metade do caminho quando Deus lhe enviou visões proféticas. Não existe idade certa para quando Deus quer chamar você para o ministério. Talvez ele tenha sentido uma falta de propósito, porque seus deveres sacerdotais não eram mais necessários na Babilônia, não havia templo, eles estavam cativos. Ainda assim, Deus o usa e entrega mensagens cheias de esperanças. Atalaia significa lugar alto, eram a função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Tópico 4, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo, e seu discurso alcança justos e injustos. Subtópico 1, a responsabilidade do cristão. Vamos considerar qual é a resposta de Deus ao vigia. Ele julgará o vigia por sua fidelidade. Uma vez que Deus dá ao seu povo um vigia para proteger sua vida, isso significa que o vigia que não faz seu trabalho corretamente está colocando em risco a vida do povo. Meus irmãos, aquele vigia que não consegue soprar a trombeta, que não consegue alertar as pessoas do perigo, é responsável por sua vida. A responsabilidade envolvida aqui é esmagadora. Se o vigia não der a palavra de aviso, como um verdadeiro vigia, o pecador morrerá por causa de seu pecado, mas Deus também responsabilizará o vigia pelo sangue do pecador. Ele é o responsável. O vigia terá sangue nas mãos. A morte do pecador também é culpa dele. O vigia não pode fazer alguém se arrepender. O vigia não pode trabalhar a fé as pessoas, né? E ele também não precisa. Essa é a obra do Senhor, essa é a obra do Espírito Santo, através da palavra. Quem convence é ele. Mas o que o vigia deve fazer é o seguinte: trazer a palavra de Deus. Subtópico 2, a responsabilidade do ímpio. Vigias observam os sinais apontando para o retorno em breve de Cristo e assim encorajam os crentes a estarem prontos. Portanto, fiquem atentos, esteja preparado e pronto, pois você não sabe o dia e nem a hora quando virá o Filho do Homem.
Ele diz: eu virei tão inesperadamente quanto um ladrão. Abençoado, bem-aventurado são todos que estão vigiando, que mantêm suas roupas prontas, suas vestes limpas, para que não tenham que andar nus e envergonhados. Assim os vigias dos fim dos tempos dão um aviso aos crentes que são absorvidos com coisas mundanas em vez de assuntos do reino. A tarefa do vigia não é fazer os crentes terem medo, mas mostrar-lhes como eles podem ser vitoriosos se eles se prepararem e agir. O atalaia olha para a escuridão para ver o que o mal está por vir e o que Deus está fazendo, seja em uma nação gentia ou na nação de Israel. Nosso relógio. O vigia deve estar a comunicar o que eles veem aos seus líderes, que transmitem a mensagem para as suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e responderão a elas. Eles também poderão reconhecer a voz do vigia. Subtópico 3, a extensão da nossa responsabilidade, irmãos. O vigia Ezequiel e os vigias do novo pacto devem trazer essa mesma mensagem. Afinal, eles são vigias do pacto. E assim, eles devem trazer a palavra de Deus, suas promessas e julgamentos de pacto, suas exigências e obrigações do pacto. Ezequiel deve dizer aos ímpios, aqueles que não servem ao Senhor e não vivem uma vida de obediência, agradecidos, você morrerá. Sim, mesmo judeus, mesmo justos, aqueles que parecem viver uma vida vertical, quando tropeçam, caem, quando se tornam impenitentes no pecado, devem ouvir esse mesmo julgamento. Você vai morrer. Ambos os pecadores, os santos, devem ser confrontados com as obrigações do pacto. Se você não acredita na palavra de Deus, se você realmente não se afastar do pecado em uma vida de gratidão, você morrerá. Uma mensagem de morte? Não, uma mensagem de vida, pois essa mensagem, lembre-se, é dada a fim de salvar a vida do pecador. Quando o vigia sopra trombeta, não é para que as pessoas saibam que estão prestes a morrer, mas que elas podem viver, que eles possam acordar e fugir da ira de Deus que está por vir, que eles podem ter vida, sim, irmãos e irmãs, mesmo quando a pregação dói. Mesmo quando a explosão da trombeta te deixa desconfortável, quando a palavra de Deus brilha, os holofotes sobre os pecados e sobre feridas feias quando são diagnosticadas, a doença da morte não fecha seus ouvidos para ela, mas ouve naquele tropete o som da vida, sabendo que a obediência à palavra de Deus significa a vida. Pois em Cristo há perdão, há salvação para os pecadores arrependidos. No sangue de Cristo há vida e é vida eterna. Essa é a mensagem do vigia. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Para concluir, para aqueles de nós que são líderes, Ezequiel nos faz fazer uma pausa e pensar sobre o poder da nossa influência sobre os outros e tremer com a ideia de ser responsabilizado por levar as pessoas a se desviarem. É por meio de seus vigias que Deus condena os ímpios e restaura a vida dos crentes desviados. Eles devem declarar fielmente a mensagem da palavra com toda a sua ousadia e dureza ao povo de Deus. Só assim eles podem dizer, como Paulo: eu sou inocente do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a vocês todo o conselho de Deus. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, eu estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.